Oiê, que maravilha ter você aqui hoje. Essa aula vai ser gravada, porém eu vou estar junto com vocês ao vivo no dia 22 de setembro às 14 horas, que vai ser a estreia desse vídeo. Então vamos falar sobre destravar o seu potencial financeiro. Esse curso é principalmente para mulheres ou para todos aqueles que se identificarem com a metodologia. Destravar o financeiro é importante para alcançar a sua liberdade, para que você tenha poder de escolha, para que você tenha poder de decisão, não fique em relacionamentos tóxicos, não seja traída financeiramente, que nem a gente conversou um pouco lá no meu canal no Instagram. Então, vem comigo, pega um papel e caneta aí para anotar os insights, que eu garanto que vai valer a pena o teu tempo. Vou começar me apresentando um pouco. Então, eu sou Caroline Zanoni, eu sou mãe, eu sou empreendedora. A minha primeira formação foi como bióloga, bacharel em biopatologia. Depois fiz pós-graduação em gestão, economia sustentável. Atualmente sou graduanda de psicologia e eu tenho a Desenvolva, onde eu sou professora biocomportamental de gestão e negócios. Sou mentora para mulheres que querem empreender, querem fazer transição de carreira ou que precisam aquela organização na vida. Vamos nos conhecer um pouquinho? Quem ficar confortável de colocar aqui no chat, colocar nos comentários qual o seu sonho. Coloque aqui que a gente vai conversar um pouquinho. Quem ficar à vontade, eu vou também deixar os meus canais de comunicação. Você pode me mandar uma mensagem, a gente pode continuar esta conversa. Esse vai ser o cronograma da nossa aula, tá? Eu dividi em 7 módulos, onde a gente vai falar um pouquinho de cada parte do que é necessário para destravar o nosso financeiro. Porque trabalhar com financeiro não é só saber de números. Entender o nosso financeiro vai muito além, vai para a questão comportamental. Então, eu trouxe um pouquinho de cada assunto aqui que a gente vai discorrer sobre cada um deles. Essa aula, ela é baseada numa bibliografia, além dos estudos, né, dos estudos que eu tenho. Eu trouxe esses livros que eu recomendo a leitura, que é o Rápido e Devagar, a Psicologia do Dinheiro, trabalhe 4 horas por semana, e a Psicologia Financeira, tá? Então, quem tiver a possibilidade de ler estes livros, vai ajudar bastante, e eu trouxe um pouquinho de cada um deles, além de embasamento científico, tá? Para a aula de hoje. Então, a gente vai começar com uma questão meio polêmica, né, sobre as nossas crenças. Nós fomos criadas com crenças que nos protegeram a vida inteira. Então, responde para mim, homem é tudo? Qual a resposta que vem na sua cabeça? Eu posso dizer que homem é tudo igual, que eu acho que talvez a maioria de vocês tenha pensado, ou eu posso falar que homem é tudo merecedor. Eu mudo um pouco a forma de pensamento, bastante até, né? Eu mudo a forma de pensar. Não é porque algo é repetido várias vezes que isso é uma verdade. E não é porque é uma verdade que também precisa ser uma verdade para você. Outro assunto polêmico: dinheiro não traz. O que vem na tua cabeça? Muitos devem ter dito felicidade. Mas dinheiro não traz preocupação, porque com uma segurança financeira você consegue organizar a sua vida, você consegue inclusive ajudar outras pessoas. Então, muitas pessoas são travadas por crenças que acreditam e que foram passadas de geração para geração. Então, eu dei um pouquinho dos spoilers enquanto eu fazia as explicações do que são essas crenças limitantes, né? Então, são pensamentos, convicções, mas que restringem o potencial de uma pessoa. E como a gente adquire essas crenças? Essas crenças são passadas de geração em geração, ou a gente aprende na nossa infância, e todo mundo tem crenças. Isso é importante, né? Isso é uma questão cultural, que é difícil muitas vezes de romper essas crenças, mas não é algo que é passado de geração, é uma verdade
para todo mundo, que nem a gente já conversou sobre isso, tá? E aí, nós temos principalmente crenças limitantes financeiras, tá? Então, uma das grandes questões de que as mulheres, principalmente, não conseguem lidar com o dinheiro é esse comportamento aprendido, essa crença que nos protegeu por um tempo, mas que agora é necessário a gente romper ou ressignificar alguma delas. Eu trouxe algumas crenças que eu vivo aqui, né, que são trazidas diariamente aqui na mentoria. Então, por exemplo, dinheiro é sujo, é difícil eu ganhar dinheiro, dinheiro ele pode corromper. Se eu for uma pessoa rica, né, eu vou ser uma pessoa do mal. Somente trabalho duro, com trabalho duro se ganha dinheiro. Dinheiro atrai invejosos, pessoas interesseiras. É feio mulher ser ambiciosa, nossa, isso trava muito potencial, né? Não é a ambição ou o dinheiro que corrompe a pessoa, né? A gente aprende muito nas novelas, nos filmes, né, que as pessoas que têm dinheiro são os malvados da história, mas na vida real não é assim. Quem consegue ter uma ambição, uma organização financeira, consegue tanto ajudar a si, sua família e o seu entorno. Agora, se tu não tem sustentabilidade financeira, você não consegue fazer isso, né? E eu deixei algumas outras frases aqui. Se vocês quiserem contribuir com mais alguma crença que vocês tenham vivido ou que vocês tinham acreditado até então, se ficarem confortáveis, podem compartilhar aqui no chat que a gente vai conversando sobre isso também. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para se livrar ou entender se essas crenças estão nos prejudicando é fazer uma autoavaliação. Então, você vai fazer uma lista das suas crenças, né, que você identificou, e vai fazer uma reflexão se isso tem influenciado nas suas decisões financeiras ou não, tá? Então, o primeiro passo é esse autoconhecimento. Isso é muito importante para entender se essa crença está interferindo nas suas decisões. Por que tudo isso é importante, né? Por que a questão financeira é importante? Porque nós, adultos, uma das condições para sermos adultos funcionais é termos a nossa sustentabilidade. O que é isso? Eu conseguir encaixar na minha vida formas de me manter. E para me manter, eu posso ter o meu trabalho, que é o meu propósito, ou eu posso trabalhar para fazer as coisas que são o meu propósito, que não necessariamente é o trabalho. Mas como é que eu consigo ter este sucesso, né? Então, eu alio o que eu gosto de fazer com o que eu sei fazer e o que dá dinheiro. Então, quando eu consigo aliar essas coisas, essa tríade, na intersecção ali, eu tenho o que se chama de vida sustentável, eu consigo ter o sucesso, né? Então, eu gosto de fazer alguma coisa, sei lá, eu gosto de fazer pães. Eu sei fazer pães? Eu aprendi com a minha avó. Não sei fazer pão, vou estudar para fazer pão. Aí vou lá, aprendo a fazer pão, crio habilidades para fazer o pão. Se eu não tenho, eu desenvolvo essas habilidades. E como eu posso lucrar com isso? Eu vou lá e vou vender estes pães, né? Então, isso é a tríade que a gente fala que é a tríade do sucesso. Porque mesmo que você seja herdeira, né, que tenha já os seus recursos financeiros, você também tem que ter uma forma de fazer esses recursos renderem. Você também faz alguma contribuição. Então, a gente sempre está trabalhando com algo que a gente gosta de fazer, as habilidades para isso e o retorno financeiro para isso, para que você tenha uma vida sustentável. Nós vamos trabalhar aqui com a contabilidade mental, que é uma forma que a gente pensa sobre o dinheiro. Eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês ajudarem a pensar, me ajudarem a pensar e vocês também verem, enxergarem por um outro prisma essa questão da contabilidade mental, tá? Então, essa aqui é a Ana, tá? A Ana, ela é empreendedora e ela faz bolos e salgados para vender.
e ela recebeu 5.000 reais de uma dívida antiga, que ela já tinha até esquecido desse valor. Aí ela anota tudo num caderno, tá? Só que ela não divide o que é pessoal do que é da empresa. Então, o que ela tem? Ela tem uma reserva de emergência de 10.000 reais, que ela guarda numa poupança com rendimento de 0,5 por mês. Ela tem dívidas no cartão de 3.000 reais, com uma taxa de juros de 15% ao mês. Ela tem as despesas do negócio dela, que custa em torno de 2.000 reais, que é para o funcionamento da confeitaria dela. Contas de lazer e viagens, ela tem 1.000 reais, que é dinheiro reservado para uma futura viagem que ela quer fazer, e o bônus recebido de 5.000 reais. Tá? Então, desafio. O que você faria com esse dinheiro, com esses 5.000 reais? Ou o que você acha que ela deveria fazer com esses 5.000 reais? Então, a gente vai pensar aqui. Ela poderia pagar a dívida do cartão de crédito, porque reduziria o montante da dívida e economizaria nos juros, certo? Ou ela poderia guardar na reserva de emergência e aí aumentar a segurança financeira dela para futuros imprevistos. Ela poderia investir no seu negócio para comprar novos equipamentos, fazer o marketing, enfim, aproveitar, né, para dar um up naquela batedeira que ela queria comprar. Ou ela poderia aproveitar a vida, né? Afinal, a gente se vive uma vez só. Então, já que esse dinheiro aí veio, ela receberia esse dinheiro e usaria para uma viagem. Por que a gente viu formas diferentes ali de pensar? Tá? Porque o Richard, ele descreve que as pessoas organizam mentalmente o dinheiro em formas diferentes, essa contabilidade mental que a gente faz, tá? Essas contas mentais. Então, por exemplo, separa o dinheiro para diversão, a poupança para emergência. Só que a gente tem que tomar cuidado que isso pode resultar em decisões financeiras que nem sempre são as mais racionais, porque ela ali recebeu 5.000 reais e provavelmente alguns de vocês pensaram: vamos gastar, vamos viajar, se vive uma vez só na vida, ou vamos investir esse dinheiro ali, né? Vamos comprar uma batedeira nova, já que esse dinheiro foi inesperado, né? Sendo que, se a gente for pensar numa análise financeira real, a melhor decisão seria pagar o cartão de crédito, que é o dos juros, que tem os juros mais altos, que esses juros podem, né? É um dinheiro vazio, né? Um juro é um dinheiro vazio neste caso. Então, ela pagaria essa dívida e sobraria, né, recursos para as outras questões. Mas isso é bem para a gente pensar. Quando vem o dinheiro, a gente separa nessa contabilidade mental, né? Esse dinheiro é para isso, esse dinheiro é para aquilo. Então, essa questão da contabilidade mental eu trouxe para vocês que muitas vezes a gente não pode tomar decisão financeira só no nosso emocional. A gente tem que racionalizar, a gente tem que colocar no papel, a gente tem que calcular, a gente tem que pensar, a gente tem que analisar qual a melhor decisão financeira que a gente pode tomar. E perguntar para pessoas, estudar sobre, procurar ajuda, não precisa fazer totalmente sozinha essa decisão, mas só em racionalizar, só de tirar do nosso pensamento rápido e botar para o nosso pensamento devagar, isso nos ajuda, tá? O que é o pensamento rápido e o pensamento devagar? Quando nós temos que tomar decisões, o nosso cérebro é o órgão que gasta mais energia no nosso corpo. Ele gasta cerca de 25% de energia do nosso corpo. Então, ele cria mecanismos para que a gente tenha respostas rápidas sem gastar muita energia. Então, é aquela coisa das decisões que a gente sempre toma igual, das coisas que a gente sempre faz igual, da comida que a gente sempre come a mesma, das ações que a gente sempre faz igual. E quando a gente tem que tomar uma decisão financeira, a gente tem que pensar mais lentamente. Tá? Então, esse pensamento mais lento vai nos ajudar a racionalizar essa contabilidade mental. E a teoria da dor do pagamento. O que acontece também? Nós temos no nosso cérebro uma sensação, um desconforto emocional quando a gente paga alguma coisa. E essa mesma dor é sentida na área do cérebro
como outras dores. Então, por isso que é chamada dor do pagamento. E essa dor, ela influencia nas nossas decisões de compra. A intensidade da dor depende da forma e do momento da visibilidade do pagamento. Olha que maluco isso. Por quê? E como essa dor do pagamento, essa dor do consumo impacta no nosso dia a dia? Por exemplo, quando eu tenho que pagar algo, se eu for pagar em dinheiro, em cédula, ou se eu for pagar em cartão de crédito, qual que vocês acham que você vai sentir mais que está pagando? Qual a percepção de vocês? Qual vocês acham que vão sentir mais dor? Pelos estudos, pelas teorias, a gente vai sentir a dor do pagamento maior quando a gente paga em cédulas, porque a gente está visualizando fisicamente aquele dinheiro. Por isso que o cartão de crédito foi inventado, por isso que o Pix foi inventado. Porque quanto menos a gente visualizar o dinheiro, menos dor de pagamento a gente vai sentir. Sentindo menos dor, a gente vai pagar mais. Né? Então, quando eu vou lá e passo o cartão, nem precisa mais passar o cartão hoje em dia, né? É só encostar ali. Eu sinto menos dor de pagamento do que se eu pagasse em cédula. Outra questão, o que vocês acham que a gente aproveita mais? Quando a gente paga uma viagem antes, a gente já deixa tudo pago, tudo organizado, né? A gente só vai lá e aproveita. Ou se a gente paga depois a viagem? Com certeza, né? Se a gente paga antes, a gente não fica pensando no momento da viagem, quanto custa isso, eu vou fazer isso, esse passeio custa tanto, esse jantar custa tanto. Eu já paguei e só vou aproveitar. Se eu for pagar depois, eu vou ficar ali me restringindo, né? Eu vou ficar calculando meio que, lembra aquela contabilidade mental ali de quanto eu vou gastar em dinheiro. Então, dependendo do tipo da viagem, os autores recomendam, né? Que paga antes, já deixa tudo organizado para te não ficar sofrendo ali durante o passeio, tá? Outra coisa que foi inventada para a gente não sentir a dor de pagamento são as assinaturas e parcelamentos, porque elas diluem a percepção do custo. Então, assinaturas, elas diluem a percepção de quanto custa aquele produto, os parcelamentos. Tudo isso foi inventado para diminuir a dor do consumo. Porém, contudo, todavia, ao diminuir a dor do consumo, também a gente aumenta o nosso consumo, né? Então a gente tem que ter um cuidado, né, ao consumir. Então a gente tem que fazer uma contabilidade, ali analisar a contabilidade mental, trazer mais para o racional e entender essa dor do consumo. Se a gente está evitando dor demais, se a gente não vai acabar se endividando também, tá? Então, qual é a dica para aumentar ou reduzir a dor do pagamento, tá? Ele diz que o Dan Ariely, ele fala que recomenda aumentar a dor em situações cotidianas para evitar gastos desnecessários e permitir decisões financeiras mais conscientes. Foi um pouco do que eu falei aqui, né? Então, tem momentos que tu tem que sentir uma dorzinha ali do pagamento, tu tem que não deixar tão fácil o teu pagamento, tu tem que trazer mais para o racional para que você consiga entender aonde você está gastando o seu dinheiro. Senão, daqui chega aquela sensação, tá, mas para onde é que foi meu dinheiro? Paguei as coisas e não senti, né? Então, não sentir também não é bom. Também não precisa sofrer, e aí por isso que muitas vezes a gente faz o trabalho na mentoria de organização financeira, de comportamental, de entendimento, mas não pode deixar tão fácil esses pagamentos. Uma maneira disso é fazer a percepção do seu comportamento diante do seu comportamento de consumo, tá? Então, durante uma atividade prática para você perceber isso, durante uma semana, monitora os teus gastos. Registra o quanto tu gastou e como é que tu te sentiu pagando aquele produto, aquele serviço. Então, foi um desconforto, foi um alívio, foi uma neutralidade. E se esse pagamento foi em dinheiro, crédito, débito ou parcelado? Tá? Começa a observar como é que tu te sente, como é que é o teu emocional diante do dinheiro. Isso vai te ajudar muito a ter controle sobre o teu comportamento, a ter um entendimento sobre o teu comportamento nas tuas decisões financeiras. Outra questão que a gente tem que cuidar quando a gente tem o nosso cuidado financeiro,
a nossa organização financeira, é que existem alguns vieses cognitivos, tá? Que nem eu te disse ali. São formas de pensar que te protegem, né? Mas também podem te prejudicar. Um exemplo disso é investimento irrecuperável, tá? Então, por exemplo, tu entrou no cinema, tá? Tu comprou para um filme, e aí depois de 30 minutos tu percebe que o filme é muito ruim. Tu não gostou do filme, aquele filme é ruim. O que que tu faz? Tu vai embora ou tu fica? Qual é a tua decisão? Quem quiser colocar aqui no chat pode colocar, ou se não, responde aí mentalmente. Qual seria a tua decisão? Tu ficaria ou iria embora? Então, essa é a falácia do custo irrecuperável. O que que é isso? É aquela sensação que a gente tem de que já tem investido tempo, dinheiro, energia em algo, mesmo que aquilo ali não dá resultado, a gente continua naquele mesmo local. Tá? Isso serve para carreiras, isso serve para empreendedoras, isso serve para relacionamentos, bom, isso serve para todos os âmbitos da vida, tá? Então, a gente já botei muito dinheiro nisso, já botei muito tempo nisso, não vou desistir. É a mesma coisa que o filme é ruim. Você viu que o filme é ruim, que você não gostou, levanta e vai embora. Não precisa ficar em algo que não está te fazendo bem. Não precisa sofrer porque você investiu dinheiro naquilo. Não é o seu sofrimento e a sua tentativa que vai fazer com que você recupere aquele valor. É uma boa estratégia, um bom pensamento, é uma mudança de rumo, é uma organização, é uma clareza. Isso sim vai te ajudar a tomar decisões. Agora, somente ficar sofrendo, isso não te traz o dinheiro de volta, nem a vida de volta, né? Nem tudo que você investiu de volta. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer um teste, tá? Uma empresária, ela investiu 10 mil reais em um novo produto, mas as vendas estão abaixo do esperado. O mercado não responde bem ao produto, o mercado não quer comprar o produto dela. Você acha que a empresária deve continuar investindo mais 5 mil reais em marketing ou desistir do projeto? O que vocês acham? Sei que aqui tem poucas informações, mas se fosse com vocês, o que vocês fariam? Outro ponto para pensar aqui, tá? Você comprou um curso online caro, mas após a primeira semana percebeu que não está aprendendo o que esperava. Deve continuar ou pedir o reembolso enquanto ainda é possível, porque todo curso, né, que a gente compra tem ali o período, né, de reembolso que a gente pode pedir. A gente deve sempre ler as regras, né, quando a gente compra um produto. E aí? Vocês já passaram por essa situação de comprar um curso e o curso não agradar ou não ser a expectativa que vocês tinham e pedir o reembolso? Este é a questão da falácia do custo irrecuperável. Muitas pessoas não reclamam por aquilo, não continuam sofrendo naquela situação, sendo que pode ter uma outra alternativa. E neste caso, né, recuperar também a questão financeira. Então, como é que a gente evita a falácia do custo irrecuperável, sendo empreendedora ou na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Primeira coisa, a gente tem que ter clareza, a gente tem que avaliar as condições presentes, tá? O que está acontecendo no meu projeto, na minha decisão, na minha vida no momento. Sem se prender ao que já foi investido, não pensar, não deixar que a decisão financeira aqui seja maior do que o futuro, tá? Se ela não está dando retorno, a gente tem que pensar com clareza no momento. Focar no futuro. Se eu não tivesse investido tudo isso que eu já investi até agora, eu faria essa escolha hoje, eu criaria esse produto, eu teria este relacionamento, eu teria essa carreira, eu compraria esse bem, eu investiria nessa viagem. Essa pergunta ajuda a avaliar a forma racional as possibilidades futuras. E aceitar perdas, né? Entender que erros, decisões, ter que recalcular a rota, ter que recomeçar, faz parte da vida. Muitas vezes a gente precisa ter uma flexibilidade, que a gente fala que é a flexibilidade cognitiva. A gente tem que lidar com a frustração que aquilo não deu certo, tomar decisões, realinhar a rota e então conseguir crescer novamente. Isso faz parte da vida de todo mundo.
tá? Não há pessoa que em algum momento na vida não teve que fazer esse pensamento e recalcular. Agora ficar teimosa e teimoso ali naquela situação, né? Só porque já investiu tempo e dinheiro, aí não, com certeza não vai trazer nenhum retorno. Vou trazer aqui um pouquinho uma questão mais científica do processo decisório, de como a gente toma decisões, de como a gente pensa, tá? Então, vou trazer aqui uma... Na minha época se chamava problema, né? Agora é frase matemática. Vamos lá. Um taco e uma bola de beisebol juntos custam R$1,10. O taco custa R$1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? Faz o cálculo aí e me responde. Quanto é que custa a bola de beisebol? E aí, qual a resposta você achou? Garanto que você deve ter pensado 10 centavos, certo? Porém, a resposta está errada. Porque a resposta correta é que a bola custa 5 centavos. O taco custa R$1,05 e a bola 5 centavos, R$1,10. Se a bola custasse 10 centavos, não fecharia a conta. Mas se você errou, não te preocupa, tá? Porque essa questão foi dada para alunos de Harvard e vários erraram. Por que isso acontece? Não é que você é ruim de números, de matemática, não é nada disso. É que nós temos no nosso sistema, um spoiler que eu tinha dado, duas formas de pensar, que é o sistema 1 e o sistema 2, que a gente tem ali no livro, né? Sobre o pensamento rápido e devagar. E o sistema 1, ele já diz 10 centavos, que é a resposta mais rápida, que é tipo, ele fez a continha rápido ali. Só que para que a gente ter uma resposta correta, a gente tem que trazer para o nosso pensamento mais analítico, que é o pensamento mais devagar, a gente tem que analisar. Tá? Então, nem sempre as respostas mais rápidas e sem esforço são as melhores. Por isso que quando a gente tem que tomar decisões financeiras, a gente tem que sentar, tem que analisar, tem que colocar no papel, tem que calcular, tem que pensar, recalcular, porque nem sempre o nosso cérebro, apesar de maravilhoso, vai nos ajudar. Ele vai trazer respostas rápidas, mas nem sempre são as respostas assertivas. Então aqui, conhecendo Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Psicologia, ele é psicólogo e ganhou o Prêmio Nobel de Economia com essa teoria, tá? Ele traz aqui a explicação do que é o processo decisório, então o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o pensamento rápido, que se baseia em experiências, em atalhos mentais, e ele é mais suscetível a erros. O pensamento 2, ele é mais devagar, ele se baseia em dados, ele demanda esforço. Então, quando a gente precisa tomar decisões financeiras, a gente vai lembrar desse senhorzinho simpático aqui e vai pensar mais sobre. A gente não vai tomar decisões no impulso. Eu gosto muito desse experimento do Marshmallow porque ele ilustra bem como é a esperar pela gratificação e como é a questão de esperar por decisões futuras, né? O resultado de decisões futuras. Alright, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here, stay in the chair till I come back, okay? Antes de sair, ele diz, ó, se você não comer o marshmallow, quando eu voltar, você vai ganhar 2 marshmallows. Então, é muito engraçado de ver que tem criança que cheira o marshmallow, tem criança que tenta comer um pedacinho, tem umas que seguram as tranças, né? Elas ficam tentando formas de se regular, de não comer o marshmallow, para depois ganharem a gratificação de 2 marshmallows. E teve crianças que não conseguiram se segurar, que comeram o marshmallow, I'm gonna go do something, and then I'll come back. pela gratificação maior deles. Então, esse estudo mostra que quem consegue aguardar a gratificação a longo prazo, eles acompanharam essas crianças, tiveram muito mais sucesso financeiro no futuro do que aqueles que não conseguiram esperar. Então, quando a gente toma decisões financeiras, muitas vezes a gente tem que esperar pela gratificação que não vem na hora. Por isso que se torna tão complexo. Eu gosto muito desse experimento do marshmallow porque ele ilustra bem como é a esperar pela gratificação e como é a questão de esperar por decisões futuras, né? O resultado de decisões futuras. Vocês já devem ter visto esse vídeo em outros formatos pela internet. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu não consigo rodar ele aqui na apresentação.
Mas é o seguinte, é dado um marshmallow para uma criança e o avaliador sai da sala. E antes de sair ele diz, se você não comer o marshmallow, quando eu voltar, você vai ganhar 2 marshmallows. Então é muito engraçado de ver que tem criança que cheia de marshmallow. Stay in the chair, okay? Um pedacinho, tem umas que seguram as tranças, né? Elas ficam tentando formas de se regular, de não comer o marshmallow para depois ganharem a gratificação de 2 marshmallows. E teve crianças que não conseguiram se segurar, que comeram o marshmallow e não conseguiram esperar pela gratificação maior depois. Então esse estudo mostra que quem consegue aguardar a gratificação a longo prazo, eles acompanharam essas crianças, tiveram muito mais sucesso financeiro no futuro do que aqueles que não conseguiram esperar. Então, quando a gente toma decisões financeiras, muitas vezes a gente tem que esperar pela gratificação que não vem na hora. Por isso que se torna tão complexo. Eu gosto muito desse experimento do marshmallow porque ele ilustra bem como é a esperar pela gratificação e como é a questão de esperar por decisões futuras, né? O resultado de decisões futuras. Vocês já devem ter visto esse vídeo. So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? Eu vou deixar o link so you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. Mas é o seguinte, é dado um marshmallow para uma criança e o avaliador sai da sala e antes de sair ele diz, se você não comer o marshmallow, quando eu voltar, você vai ganhar 2 marshmallows. Então, é muito engraçado de ver que tem criança que cheia de marshmallow, tem criança que tenta comer um pedacinho, tem as tranças, né? Elas ficam tentando formas de se regular, de não comer o marshmallow para depois ganharem a gratificação de 2 marshmallows. Crianças que não conseguiram se segurar, que comeram marshmallow e não conseguiram esperar pela gratificação. Então, aqui a explicação teórica, né, que as crianças que esperaram tiveram melhores resultados na vida acadêmica e profissionais. Né? E isso está ligado diretamente com a nossa decisão financeira. Muitas vezes a gente quer a gratificação na hora, a gente quer aquela compra na hora, a gente quer aquele bem na hora, só que a gente não pensa que talvez se a gente investir o dinheiro, ou se a gente juntar o dinheiro antes, ou se a gente fizer uma organização financeira, ou se a gente investir o nosso dinheiro, o retorno vai ser maior do que comprar agora. Por isso que decisões financeiras são complexas, porque elas não são gratificadas na hora, são a longo prazo. E o nosso cérebro tem grande dificuldade de esperar recompensas a longo prazo, tanto para mim, quanto para você, quanto para qualquer ser humano. Mas isso é um comportamento que a gente vai treinando, porque a gente vai puxar para o nosso racional, lembra? A gente vai parar de tomar decisões impulsivas, vai trazer para o nosso racional para que a gente consiga tomar decisões mais assertivas. Então, aqui em resumo, nosso cérebro lindinho, maravilhoso, ele nos ajuda muito, mas ele, que nem a gente conversou, ele gasta muita energia, né? Então, ele prefere escolhas imediatas e simples e não gosta de esperar, tá? Então, a gente precisa achar o nosso equilíbrio entre recompensas imediatas e decisões imediatas e as recompensas que a gente vai aguardar, que são as recompensas para o futuro, que vão trazer mais resultados. E aí, gente, é treino, é observação, é pensar, é calcular, ter clareza, é pedir ajuda se não consegue. Tudo isso é muito importante porque o comportamento financeiro ele foi aprendido e ele pode ser ressignificado. Outro assunto comportamental que faz com que muitas mulheres e muitas pessoas não consigam ter um bom retorno financeiro, ter a sua felicidade financeira, a sua gratificação financeira, é porque muitas têm a chamada síndrome da impostora. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas é que ela não se sente capaz de valorizar os seus produtos, os seus serviços ou a sua carreira. E acaba isso prejudicando o seu retorno financeiro. Tá? Então, ela afeta a autoconfiança, levando as empreendedoras a subvalorizarem o seu trabalho. Então, em vez de cobrar o valor correto por aquele produto, acabam cobrando menos. Muitas pessoas, quando são contratadas, acabam aceitando valores de salário menor, ou trabalham em áreas que não são da sua formação. Eu conheço mulheres que têm
2, 3 faculdades e acabam nem trabalhando em nenhuma delas, e nem é por questão de não ter vaga, é muitas vezes a questão de não se sentirem suficientemente preparadas para exercer aquele cargo de liderança ou exercer aquele cargo da sua profissão, né? Se auto-sabotam, né? Então, acabam não conseguindo, né? Por não se sentir merecedoras, acabam se sabotando e não cobrando o preço justo, né? E se comparam muito com outras pessoas, né? A comparação muitas vezes é injusta, né? Tem mulheres que têm toda uma estrutura, aqui eu falo mulheres que a maioria do meu público é mulher, mas para qualquer pessoa, né? Que entender essa metodologia como algo que possa ajudar, no sentido que muitas vezes eu me comparo com a fulaninha, mas a fulaninha tem uma equipe, tem uma empresa já estruturada, eu sou sozinha, eu trabalho sozinha e tenho que cuidar do meu filho, da minha casa, né? Então a gente tem que cuidar que muitas vezes as realidades são diferentes. Então você tem que comparar com você mesma. O que você consegue se desafiar? O que você consegue desenvolver de habilidades? O que você consegue melhorar para que seu produto, seu serviço ou sua carreira consiga ter o retorno financeiro que você merece? E por incrível que pareça, essa síndrome da impostora acontece comigo, com você já deve ter sentido isso, com pessoas famosas, né? Então eu busquei alguns exemplos a gente entender que é uma questão da gente trazer para o nosso comportamental, a gente entender o nosso comportamento e entender que isso faz parte, mas que a gente sempre pode olhar para um outro prisma, né? Então a Michelle Obama disse uma vez: eu tive que trabalhar duro para superar aquela pergunta que ainda faço a mim mesma. Sou boa o suficiente? Então, ela teve dúvidas na carreira dela se ela era boa o suficiente, mesmo com todas as conquistas que ela teve, tá? Ela tem a autobiografia dela, recomendo ler também, é bem, bem legal. Emma Watson, lembra do filmes do Harry Potter? Temos fãs de Harry Potter aqui, tá? O que ela disse? Que apesar de ter crescido sob os holofotes e atuado numa série muito famosa, ela ainda questiona a sua própria habilidade como atriz. Ela fica insegura, ela tem dúvidas, ela se sabota. Né? Então, por isso que é importante o nosso autoconhecimento, para a gente entender a nossa capacidade de entender, ok, o medo, a insegurança, muitas vezes ali faz parte, mas que a gente pode trabalhar o nosso comportamental para que isso não nos sabote. Outro exemplo aqui é a Sheryl Sandberg, do livro Faça Acontecer, que eu super recomendo esse livro, a leitura para todos, tá? Ela foi uma das CEOs que fundou o Facebook, tá? E ela relata que mesmo numa posição de poder, ela se sentiu uma fraude em alguns momentos. Mesmo tendo todo o conhecimento, formação, sendo CEO do Facebook, ela se sentiu uma fraude, né? Então isso é muito comum acontecer, por isso que é importante ressalto o nosso autoconhecimento, o nosso comportamental, a gente trabalhar para que a gente entenda que a gente pode fazer acontecer sem que deixar que isso nos atrapalhe. O livro dela também é muito bom e eu recomendo a leitura. Então, a gente precisa, como que a gente trabalha a síndrome da impostora, tá? A gente precisa compartilhar nossas inseguranças, você pode ter um apoio psicológico, você pode ter um apoio de uma mentoria, você pode conversar com pessoas que te inspiram sobre isso, tá? Porque você vai ver que é uma sensação mais comum do que tu imagina, tá? E reconhecer que ninguém é perfeito, tá? Até mesmo CEOs, modelos, vocês viram, né? CEOs e modelos famosos têm suas dúvidas e medos, né? Então não tem a perfeição. A gente está sempre trabalhando as nossas habilidades para que a gente possa fazer o nosso melhor possível ali na condição que a gente tem, certo? Aceitar as suas vulnerabilidades. Todos nós cometemos erros, né? Então, entender que errar faz parte da vida, né? Com os nossos erros a gente aprende, com os nossos erros a gente pode desenvolver habilidades, com os nossos erros a gente pode ter clareza do que a gente quer e do que a gente não quer. Tá? Então, a gente precisa reconhecer que os sucessos são frutos do nosso trabalho e das nossas habilidades. Aquilo que tu não conseguir desenvolver, você vai buscar ajuda ou você vai desenvolver essa habilidade. Não foi apenas sorte. A gente precisa ter um pouquinho de autocompaixão
e reconhecer as nossas conquistas, celebrar as nossas conquistas, ver que aquilo ali está em crescimento e que faz parte o erro, a vulnerabilidade, mas que há formas de você fazer com que isso te ajude a crescer. Outra forma de fazer com que a síndrome da impostora te atinja é se comparar apenas somente com você, né? Não se compara com os outros, se compara ao seu progresso. O você de 5 anos atrás, ou você de 10 anos atrás, quanto você já melhorou, quanto você já progrediu. O você do futuro, como você pode fazer com que você seja a pessoa que você deseja. E compare-se somente a você. Né? Não tem como se comparar a outras pessoas que são outras realidades, outras clarezas, outros objetivos. Outro exercício importante é da autocompaixão. Tá? Então, praticar autocompaixão reconhecendo que todo mundo tem fraquezas, vocês têm as suas fraquezas, eu tenho as minhas fraquezas, todos nós temos, e não nos condenar por elas. A gente precisa se acolher, a gente precisa dar aquele colinho, a gente precisa entender que a gente não vai conseguir ser bom em tudo. Né? Enfrentar a nossa vulnerabilidade de forma consciente, eu entender que aquilo ali é uma fraqueza e não me punir por causa disso. Né? Não ser um carrasco, né? E não conseguir, porque aquilo ali vai fazer você travar, não vai conseguir fazer com que você se desenvolva, né? E o que é importante para eu praticar autocompaixão? Meditação, escrita é muito bom, né? A gente conseguir escrever como a gente está se sentindo, fazer diários, né? De visualização e uma visualização positiva, né? Entender, ok, Carol, tu errou, né? Agora tu entendeu que deste formato não funciona. O que tu pode fazer para melhorar? Eu sei que não é fácil, parece falando, né? Que é muito, muito fácil. Não é, e eu entendo que não é, mas é importante essa autocompaixão, porque nós mesmas, nós somos muito críticas com nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? Talvez essa mesma situação com uma amiga, você ai amiga, não te preocupa, acontece, tudo bem, você errou. Mas com você é extremamente crítica. Então, muitas vezes você acaba tendo compaixão com as outras pessoas, mas não tem autocompaixão nenhuma. Então, a gente encontrar esse equilíbrio também é importante. Então, a gente conversou até aqui que para destravar o meu financeiro, para entender sobre financeiro, vocês viram que eu quase não falei de números até agora, não mostrei nenhuma planilha, não mostrei nenhum cálculo, certo? O que a gente viu até agora? A gente viu a nossa contabilidade mental, a gente viu sobre as nossas formas de pensar, e ali eu trouxe os cálculos sim, mas para vocês verem a diferença entre uma forma de pensar rápido e uma forma de pensar devagar. A gente falou sobre a síndrome da impostora, que muitas vezes não me deixa crescer, porque eu acabo me sabotando. A gente falou sobre a importância ali de ter autocompaixão para que a gente possa crescer. A gente conversou sobre o nosso comportamento de decisão, né? Que a gente precisa tomar decisões pensadas, estruturadas, não decisões por impulso. A gente falou sobre a dor do pagamento, como isso interfere no nosso financeiro. Então, tudo que eu falei até agora foi sobre comportamento diante de uma questão financeira. Tá? E agora eu quero trazer uma questão para vocês, para a gente pensar. O que é riqueza? O que é riqueza para você? Se você quiser colocar aqui no chat ou se você só quiser pensar, te convido a pensar sobre o que é riqueza. Já que você pensou no seu conceito de riqueza, eu vou trazer um contraponto aqui, tá? O Tim, ele em seu livro Trabalho 4 horas por semana, ele traz um conceito de riqueza relativa. Eu confesso que quando eu fui ler esse livro, eu fui um pouco preconceituosa com esse título. Trabalhar 4 horas por semana parece uma coisa meio estranha. Ele traz algumas questões ali que, claro, a gente tem que adaptar para a nossa realidade, mas até que fazem sentido. Uma delas foi essa ação aqui, esse conceito que eu trouxe para vocês. Para ele, a riqueza relativa que ele traz, os novos ricos, é pessoas que têm dinheiro, mas também têm o tempo livre para gastar esse dinheiro. Porque antigamente a gente tinha aquele conceito de riqueza, que a gente tinha milhões e milhões no banco, mas a gente morria trabalhando e não aproveitava o dinheiro. Tá? Então, para ele, a riqueza é relativa, o conceito de riqueza é relativa. Para cada pessoa vai ter um conceito.
né? E ele traz que quanto dinheiro você ganha e o tempo livre para gastar esse dinheiro é que vai definir isso, né? Ele fala que liberdade de tempo, mobilidade, flexibilidade também é riqueza. Ele traz esse conceito, que é interessante a gente pensar, que muitas vezes pode ser um pouco diferente do senso comum. O que vocês acham disso? Então, vamos começar o seu projeto Rica? Vamos lá? Como é que a gente vai fazer isso? Use o seu conhecimento para equilibrar as suas decisões. Tudo que a gente conversou até aqui. Saiba o seu custo de vida e quanto custa para se manter. Qual é o seu custo? Qual é o custo Carol de vida? Qual é o custo necessário? Quanto eu preciso ganhar para me manter? E quanto eu preciso ganhar para ter um lucro acima do que é somente me manter? Tenha a sua independência financeira. Essa tecla eu vou bater sempre, sempre, sempre. Independente se você é solteira, se você é casada, se você é enrolada, se você é empreendedora, se você é CLT, se você é funcionária pública, sempre tenha a sua independência financeira. Com a independência financeira, você tem liberdade de decisão. Se houver alguma questão que você precisa de um investimento, você não precisa de nenhuma autorização ou de negociação. Você já tem ali o valor que você está investindo, isso te traz muito mais liberdade. Se você é empreendedora, separe o seu financeiro da empresa do pessoal, não misture as coisas, não roube da sua empresa, tá? E invista o seu dinheiro. Existem vários profissionais aí no mercado, conhecimento e formas de investimento, e você pode procurar o melhor para você. Tem os mais conservadores, tem os mais arrojados, mas procure sempre fontes seguras, né, de pessoas que realmente saibam, né, cuidado, onde vocês vão colocar o rico dinheirinho de vocês, certo? Então, em resumo, o que a gente precisa fazer para destravar o nosso financeiro, alcançar os nossos sonhos, ter a nossa independência financeira? A gente precisa vencer as nossas crenças limitantes, aquilo que impede com que a gente tenha e ganhe o nosso dinheiro. A gente precisa analisar quais são elas e ressignificar, tá? Evite a contabilidade mental. Então, toda vez que tiver uma decisão financeira, não toma aquela decisão rápida, sabe? Eu vou usar os 10 centavos, eu vou usar os 5 mil direto aqui para viajar. Escreva, pense, analise, calcule e tome uma decisão mais assertiva e pensada. Use a dor do pagamento ao seu favor. Então, tem decisões, tem pagamentos que é bom tu deixar ali, quem sabe, um valor em moeda, ou você fazer um pagamento realmente anotando o valor que você vai pagar, não somente encostando o cartão. Isso faz com que você tome decisões mais assertivas e não tenha aquela sensação no final do mês, mas para onde é que foi todo o meu dinheiro? Tá? Não tenha medo de errar e do custo irrecuperável. Todos nós erramos, nós podemos aprender habilidades, nós podemos recalcular a rota e tomar decisões mais assertivas. Entender o processo decisório, que foi um pouco do que a gente conversou, que decisões financeiras elas não podem ser somente emocionais e são muito emocionais, são até mais emocionais que racionais. Vocês viram o que a gente conversou até agora, mas a gente precisa entender que para uma decisão a longo prazo, né, ou uma decisão financeira, a gente precisa pensar e que muitas vezes a gente precisa esperar a recompensa. Lembram daquele teste do marshmallow? Faça acontecer, não deixe a síndrome da impostora te parar, né? Então analisa, será que isso não está sendo uma forma de eu me sabotar? Será que não está sendo um medo que eu tenho? Por que desse medo, né? E se necessário, busque ajuda para enfrentar essa síndrome da impostora. Tenha clareza do que é riqueza para você. Então, você vai trabalhar para ter 5 milhões no banco? Você vai trabalhar para ter 100 mil no banco e ter o final de semana livre? Você vai trabalhar 10 horas por dia? Você vai trabalhar 5 horas por dia? Quanto é o mínimo necessário para você viver? Qual é o mínimo que você precisa de lucro ou qual é o máximo que você ganhar? Tudo isso é importante para saber como você vai trabalhar, o quanto você vai trabalhar e como você vai investir o seu dinheiro. E realize os seus sonhos. Você tem todo o direito de realizar os seus sonhos. Organizando, pensando, calculando, você consegue fazer aquela viagem dos sonhos, ter a sua casa, realizar algo que é uma faculdade, né? Claro, tudo isso calculado e pensado com toda essa estrutura aqui. Em resumo, é um resuminho muito rápido,
do que é importante você pensar. Tudo isso que eu trouxe foi um pequeno resumo, uma forma diferente para você olhar a questão financeira pelo lado comportamental, né? Não somente pela questão de saber de matemática. Não é necessário saber de matemática ou ser bom em finanças para cuidar do seu financeiro. O que é importante? Você ter um entendimento do seu emocional, do seu comportamental e ter noção de como você quer trabalhar com esse dinheiro, quanto você quer ganhar, tá? Para isso, eu posso te ajudar num processo que eu tenho chamado que é o método Desenvolva, em que a gente estuda a clareza, a gente estuda as definições, a gente estuda como você pode crescer, se diferenciar, tanto para quem é empreendedora ou para quem tem uma carreira ou precisa uma organização da vida, tá? As mentorias são online, quinzenais, eu tenho material de apoio, eu tenho suporte pelo WhatsApp, né? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato aqui comigo pelos canais que eu vou deixar aqui embaixo. Mas antes, eu queria deixar um presente para você também, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para o caderno de atividades, que é para a gente treinar um pouco do que a gente conversou até agora, tá? Então, porque é muito importante a teoria, mas eu sempre trago na mentoria isso, tá? É importante a gente ter a teoria, mas é muito importante a gente colocar em ação. É importante a gente praticar, é importante a gente acertar, é importante a gente errar, a gente desenvolver as habilidades. Então, preencha o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, baixe o caderno de atividades, faça. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelos canais que eu posso ajudar você sem compromisso nenhum. O importante é que quanto mais mulheres e pessoas, independente do seu relacionamento, da sua posição social, do seu trabalho, possam ter a sua segurança financeira, tá? Para que evitem relacionamentos que não são legais, para que evitem que tenham transtornos financeiros e não estejam preparados, para que tenham noção de qual é o seu custo de vida e quanto você pode crescer, que você possa ter uma ambição, que você possa realizar os seus sonhos. Tá? Então, o objetivo dessa aula principalmente foi disseminar esse conhecimento. E quanto mais pessoas, já encaminha, para quanto mais pessoas puderem encaminhar esse vídeo, eu estou deixando ele aqui de forma gratuita, justamente para isso, para que mais e mais pessoas tenham esse conhecimento. Encaminho para o máximo de pessoas que vocês puderem e espero que vocês tenham aproveitado também bastante. Então, para finalizar, eu trago essa frase: mire na lua, mesmo que você erre, cairá entre as estrelas. Então, vamos juntas, vamos ter clareza do nosso comportamental, vamos nos autorizar a ter o nosso financeiro organizado e crescer. Vamos lá, Projeto Rica, conto com vocês. Deixo mais informações aqui na descrição e espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.